Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um videocast da Senior Sistemas. A partir de agora, neste episódio, a gente vai falar sobre um ativo que é chamado constantemente de o novo petróleo e que pode decidir o futuro de qualquer negócio, os dados. Como transformar informação em ação. Como coletar, interpretar e aplicar dados para gerar vantagem competitiva. O tema deste episódio é Inteligência de Mercado Empresarial, o uso de dados para crescimento dos negócios. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Hoje não existe setor que não gere dados, e eles chegam em volumes e velocidades impressionantes. Vendas, marketing, logística, atendimento, comportamento de clientes e até movimentações do mercado. O desafio não é mais ter dados, mas sim saber o que fazer com eles. E é aí que entram as ferramentas de análise, a inteligência artificial e a cultura orientada a dados, capazes de transformar números em decisões estratégicas. Para esse papo, convidamos dois nomes que têm muito a acrescentar sobre esse assunto. Primeiro, Rafael Rosa, formado em administração pela URGS com MBA em negociação e vendas pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem quase 10 anos de experiência na área comercial. Há 5 anos na Econodata, lidera os times de pré-vendas, closing e outbound, além da gestão de canais de vendas. Rafael, seja muito bem-vindo. Rodrigo, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, um prazer estar com todos vocês e junto com o Jeremias aqui também. E também está com a gente Jeremias Volpe, natural de Constantina, no Rio Grande do Sul, é graduado em Direito pela UBRA com MBA em Gestão Comercial pela FGV e Gestão Exponencial pela Statsy University. Com mais de 17 anos na Senior Sistemas, já passou por suporte, consultoria e vendas, liderando equipes técnicas e comerciais. Hoje é Head de Soluções e Negócios na matriz Blumenau, Santa Catarina, e tem uma visão estratégica única, inclusive por já ter sido cliente da Senior. Jeremias, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Rodrigo. Satisfação, Rafael. Muito bom estar aqui com vocês, falando desse tema tão rico e que nos ajuda no dia a dia dos nossos negócios. Perfeito. Bom, antes da gente começar a ir para o cenário atual, eu vou fazer uma provocação aqui para a gente fazer um resgate histórico. Claro, o Rafael é mais novo do que o Jeremias talvez aí trazer um resgate um pouco maior, mas eu queria que vocês falassem um pouco justamente dessa construção, né? Há poucos anos atrás, a gente não precisa ir muito longe, essa gestão dos dados era completamente diferente. Então, para quem está nos vendo, nos ouvindo agora, expliquem para o pessoal aí como que está acontecendo essa gestão de dados hoje e como ela se diferencia do que era feito aí há alguns anos atrás. O Rafael, você me dá licença porque agora ele provocou, né? Acabou de me chamar aqui de idoso já na abertura do nosso podcast. Obrigado, Rodrigo, pelo ensejo. Brincadeiras à parte. O clima aqui tá bom, pessoal, entre nós. Mas já que você deu essa palavra, no final da minha apresentação você comentou que eu já fui cliente da Senior. E é fato, eu já fui cliente da Senior há muito tempo atrás, em uma empresa em Porto Alegre, na época em que pegávamos os documentos na mão e íamos até o centro de Porto Alegre em um banco para levar algumas prestações de contas, alguns impostos que nós precisávamos ir lá pessoalmente entregar. Então, nós vivemos isso na prática, na Senior, no mercado. Acho que dá para falar bastante sobre isso, principalmente quando a gente fala aqui de folha, estoque, faturamento. Eles eram dados completamente isolados e hoje o nosso conceito é de plataforma única, completamente integrado. ERP, HCM, logística e tantos outros aí dos nossos produtos, seja na Senior, na nossa vida pessoal, né? Um exemplo prático, né? Então, assim, antigamente, quando a gente ia fazer uma previsão de venda, um forecast, um pipeline, nós ligávamos, entrávamos em contato um a um com o nosso time de vendas, de prospecção, uma bela de uma planilha, para quando a gente acabar de fazer uma análise, aquilo já ser passado. Então, assim, eu acho que esse é um belo exemplo, tá, Rodrigo? Passo agora para o Rafael, que também, com certeza, apesar da idade, vai trazer aí alguns exemplos que ele viveu também. Legal, agradeço o elogio, aí apesar da aparência não mostrar, né, há 10 anos aí, pegando um recorte de tempo, tava entrando na URGS ali, mas de lá para cá eu vejo muitas evoluções e o principal ponto, acho que até para não ir tão longe, assim, vejo mais um recorte dos últimos anos mesmo, a gente não precisa ir tão longe. Há pouco tempo a gente falava muito sobre o Google ser a referência
em termos de pesquisas, né? E hoje a gente tem visto toda uma mudança no mecanismo de pesquisa e no comportamento do consumidor dentro da internet, nessa transformação digital que a gente tem passado, o ChatGPT sendo cada vez mais utilizado. Tem até um ponto assim que me chamou bastante atenção dentro desse aspecto de transformação digital que está acontecendo também, que a gente não pode negar isso. Semana passada eu estava aqui na Serra do Rio Grande do Sul visitando alguns clientes da Econodata, principalmente indústrias que têm esse estigma de serem mercados mais tradicionais, né? E conversando com alguns clientes, eu sempre fiz para todos eles a mesma pergunta: o que vocês estão usando de inteligência artificial no dia a dia, na operação comercial de vocês? E a resposta de todos foi nada. A primeira resposta foi nada, estamos engatinhando. No que eu fui também instigando e fazendo mais perguntas, eu vi que o ChatGPT, pelo menos para usar na construção de um follow-up de e-mail, num contorno de objeção, está sendo utilizado, né? E como o ChatGPT, que há 2, 3 anos estava sendo quase que descoberto, hoje o uso dele significa não estar usando nada de IA, de tão básico que ele já virou, né? Então a transformação digital ela tem uma velocidade muito grande. Para mim, esse é um momento que a gente está passando aí bem importante de mudança. Esse é um caso recente, quis trazer um pouquinho mais um caso recente aí para também a gente ter os dois panoramas, e vejo que a questão da IA tá muito forte aí no nosso dia a dia. Falamos dessa transformação, Rafael, se me permita, Rodrigo, mais um caso que é de ontem. Nós estamos em tempo de planejamento estratégico aqui na Sênior e estávamos discutindo com o nosso marketing exatamente como a inteligência artificial está afetando os mecanismos de buscas. Todos nós aqui, que estamos conectados agora, ouvindo ou vendo. Como a gente deixou de clicar, nós deixamos de entrar no site, porque hoje nós entramos no Google, outro mecanismo de busca, e ele já nos traz um resumo da inteligência artificial. Isso diminuiu muito o acesso orgânico a sites e transformando aí os mecanismos de busca, o que nos traz grandes desafios para os negócios, Rodrigo. Agora, como é que a gente diferencia o fato de ter dados e realmente saber usar esses dados para tomar decisões estratégicas? Qual que é o papel também das lideranças nesse processo todo? Tem aí também uma questão cultural na visão de vocês? Com certeza, com certeza. Eu acho que nesse momento em que a gente está, 2025, dados todas as empresas têm, né? E aí eu acho que é importante a gente diferenciar um pouco o conceito do que é dado, do que é informação, do que é conhecimento, né? Então, o dado é o fato bruto, né? E eu acho que isso, no momento em que a gente está hoje, como o Jeremias estava comentando aí, dessa transformação digital, dessas evoluções dos mecanismos de busca, o acesso ao dado, ele é muito fácil, né? Seja por meio de um ERP, seja por meio de uma plataforma de dados para prospecção, de um CRM, enfim, as ferramentas, elas nos trazem, muitas vezes até já com uma inteligência artificial integrada, o dado para a gente analisar. O dado lapidado, organizado, bem trabalhado e contextualizado, ele passa a ser a informação, né? E a informação bem trabalhada e bem analisada transforma em conhecimento, né? Então, para mim, a diferença entre ter dados e usar os dados é que a existência do dado ela está posta, né? O uso dos dados é trabalhar a análise e a inteligência para a tomada de ação, né? E isso eu vejo que muitas empresas ainda não fazem, né? A Econodata ela é uma empresa que trabalha com dados para prospecção. Então, além de a gente comercializar dados, nós temos uma cultura orientada a dados, né? E para mim esse é o papel da empresa, disseminar essa cultura do uso de dados. Tem uma frase muito famosa, né? Que sem dados a gente é só uma pessoa com uma opinião, né? E eu acredito muito nisso, assim. Então, é o papel do líder estimular junto com a empresa essa cultura organizacional orientada a dados, a tomada de decisão baseada em evidências e em dados. Então, é um ponto que eu comento, inclusive, aqui com o meu time de vendedores, né? Para mim, o que diferencia um vendedor médio para um vendedor alta performance é o vendedor que, além de executar o seu papel no dia a dia da rotina comercial, tem o conhecimento dos seus próprios números para tomar uma decisão sem necessariamente esperar uma gerência passar um feedback, né? O vendedor que conhece o seu próprio número, conhece o seu resultado, entende suas taxas de conversão, está um passo à frente. Então, acho que é papel das lideranças também educar o nível operacional a utilizarem os dados e não esperarem só os dados chegar para tomarem uma decisão e estarem um passo à frente.
É a fase do aculturamento. Uma das nossas primeiras iniciativas aqui na Sênior foi uma semana, na sequência um mês inteiro, todos os dias com agendas cadenciadas, trazendo conhecimento, desde o foundation, de como a inteligência artificial funciona, qual é o mecanismo por trás dela, até como a gente transforma as nossas decisões. Porque, assim, o dado lá isolado ou num dashboard, ele precisa gerar uma imediata ação. Porque hoje em dia, a velocidade, certo, Rafael e Rodrigo, dos negócios e das ações que nós precisamos tomar, né, e não só olhando para o espelho retrovisor, mas sim para o para-brisas, nós precisamos de ações de fato imediatas. O nosso papel como liderança, assim, ao final da tua pergunta, Rodrigo, ele é de aculturamento. Desde uma reunião, um a um, né, com um liderado seu ou com o time, e aí coisas muito simples. O Rafael falou do ChatGPT ou do Copilot, para resumir uma reunião. É o beabá, estamos falando aqui embaixo, né? Como é que a gente começa a utilizar. E aí depois, quando a gente vai para soluções, já com IA integrada, tomando decisões sobre fluxo de caixa, sobre como criar um plano de desenvolvimento individual, e tantas outras coisas que ela nos ajuda no dia a dia. Acho que é um pouquinho disso, desse aculturamento, Rodrigo. Aproveitando esse teu gancho, Jeremias, eu também queria aproveitar já para complementar essa última pergunta que eu fiz em relação justamente ao que você traz. Nesse momento, né, de aculturar ali as equipes, os colaboradores, também pode acabar existindo um atrito, né, justamente por conta dessa questão cultural que eu mencionei antes, né? Como é que você também analisa justamente esse fator e como que vocês trabalham isso aí na Sênior? Para mim, nada melhor, acho que é uma expressão que fala ir ao Gemba, é estar no dia a dia, é aonde as coisas acontecem. Então, para mim, Rodrigo, o que funciona muito é fazer ao lado do time. A partir do momento que qualquer um de nós experimenta algo que traz produtividade, que nos traz ganho para o dia a dia, é inegável. E aqui falando sobre não dados, mas fatos, contra fatos não há argumentos. Então, nesse papel de aculturar, para mim é viver, experimentar e mostrar como essa jornada transforma o nosso dia a dia e entrega resultado de verdade para o time. Rafael, agora aproveitando também o que você trouxe antes, quais são os principais erros que as empresas acabam cometendo nesse momento em que elas coletam dados e tentam transformar tudo isso em informação, em conhecimento aí na sua análise? Tem um conceito bem famoso dentro desse trabalho de gestão de dados, que é o garbage in, garbage out, né? Então, se eu coloco dentro da minha análise de dados um lixo, vai sair lixo, né? Então, eu acredito que existe um ponto muito importante, que é a gestão da origem desses dados, né? Cada empresa tem a sua ferramenta de centralização de dados para, através dessa ferramenta centralizada, conseguir inserir, trabalhar os dados corretos para de lá tirar as melhores análises, né? Então, se eu vou tomar uma decisão com base em um dado que entrou errado, a minha decisão ela também vai ser errada. Ela vai estar enviesada por uma análise contrária do que aquilo que a realidade me mostra, né? Então, para mim, um ponto bem importante é a gente ter a garantia de que estamos trabalhando com dados que estão todos dentro de um mesmo contexto, que estão padronizados, que foram higienizados, que foram enriquecidos, para que eu possa tomar uma ação com base nessa centralização dos dados, né? Então, eu vejo muitas empresas ainda em alguns momentos, clientes aqui que chegam até a Econodata, sem ter tanta clareza sobre de onde extrair esse dado, ou pegando dado de diversas fontes que não conversam entre si. A tendência de eu ter uma análise enviesada que me leve para um outro caminho, além daquele que o dado realmente deveria me mostrar, é bem grande. Então, vejo um ponto importante de atenção à higienização desses dados também. Além disso, é o propósito. O propósito daquele dado. Bom, estamos coletando, vamos pegar a Econodata, né? Dados de mercado, ou vamos pegar um caso da própria Sênior, quando nós estamos falando de dados de pessoas, de colaboradores, ou dados dos nossos sistemas de logística, ou focados em agronegócio. Qual é o propósito daquele dado? O que eu vou fazer com ele? Assim, acho que perguntar e responder, né, Rafael? Até para que a gente não armazene um dado que não vai fazer sentido e que, ao contrário de me ajudar, pode trazer um risco corporativo. A gente viu quantas dezenas de vazamentos de dados acontecendo, recentes, inclusive, sem citar nomes, e que trouxeram grandes riscos corporativos. Então, acho que se perguntar, Rodrigo, qual é o propósito,
Por que eu estou armazenando aquilo? E, na sequência, como é que ele vai sair daqui? Porque, em algum momento, eu também preciso eliminar esse dado. E tem algum passo a passo, um pipeline que a gente possa passar para quem está nos acompanhando agora, para que realmente esses dados brutos sejam transformados em insights estratégicos? Uma ferramenta unificada, um ecossistema. Ter isso em uma única plataforma. Assim a gente consegue ter quase que um duplo check desses dados, sabe, Rodrigo e Rafael? É a nossa concepção, é o que nós acreditamos aqui na Senior. Mas se a gente fosse pensar em etapas, obviamente a gente começaria pela coleta, e aí tem que pensar qual é a ferramenta. A Econodata é um exemplo, o RPX da Senior é outro exemplo. Na sequência, é preciso tratar e limpar esse dado. Em algum momento ele precisa ser anonimizado, ou em algum momento eu posso deixar ele bruto, mas eu preciso dar uma tratada e tirar o que não fizer sentido. Fazer uma grande integração, um data lake, para na sequência assim, eu analisar esses dados, que vão estar embarcados em um único lugar, e por fim aí tomar uma ação sobre esses dados, que é o ponto principal. Esses dados precisam gerar uma ação propositiva para o negócio, para as pessoas que estão envolvidas. Certo, Rafael? É isso, o Jeremias tocou num ponto que para mim é fundamental, ter uma fonte da verdade. Né? Eu tenho que ter a certeza de que existe uma ferramenta onde ali estão todos os meus dados, ou a maior possibilidade de dados que eu trabalho, e ali é a minha fonte da verdade. Né? Confiar que ali está realmente o meu conglomerado de dados. Eu vou dar um exemplo. Em tempos de IA, a gente tem visto muitas ferramentas que apoiam uma equipe comercial. Aqui na Econodata a gente utiliza muitas delas. Né? Um ponto de decisão para a gente ao contratar uma ferramenta é se ela faz integração com o nosso CRM. Porque o CRM, para mim, como gestor comercial, é a minha fonte da verdade. Então, por exemplo, aqui no nosso time de pré-vendas, nós temos uma ferramenta de mensageria para que o nosso time de pré-vendas faça as conversas via WhatsApp com os nossos leads. Tem uma outra ferramenta de telefonia, tem uma uma ferramenta que grava reuniões. Se eu tiver que entrar em cada uma dessas ferramentas, no desktop de cada uma dessas ferramentas para acessar os dados daquela ferramenta, eu vou estar com 4 ou 5 abas abertas, 4 ou 5 logins que eu preciso fazer para extrair dados, unificar e tirar uma análise. Então, para a gente, esse ponto da integração é fundamental, porque eu só contrato ferramenta que joga os dados da sua ação para dentro do nosso CRM, e de lá eu tiro todos os dados. Né? Então, eu confio que é lá onde está a minha verdade. Então, centralização dos dados em uma só ferramenta para que eu possa coletar de diversas fontes e armazenar em uma única fonte, fazer uma limpeza, uma padronização, como o Jeremias comentou também, se possível, inclusive, enriquecer com dados externos ou dados externos que eu vou coletando ao longo do meu processo, para aí fazer uma análise e tomar uma ação. Então, para mim, esse é o pipeline, mas o pipeline, antes de ser executado, para mim, precisa partir dessa premissa de a gente ter uma fonte da verdade. Legal, bom, vocês já mencionaram bastante sobre inteligência artificial, tem também machine learning, outras tecnologias que a gente pode incluir dentro desse papo. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais justamente sobre isso. Que dicas a gente pode dar para o pessoal quando a gente fala justamente dessa questão da análise dos dados, da análise estratégica desse material, para gerar previsões mais precisas para as empresas? Vou trazer um exemplo que nós exploramos já em algumas soluções, Rodrigo, para responder a tua provocação, e que é uma dificuldade, né, para todos nós líderes. Nós temos muitas pessoas nos nossos times, invariavelmente, e nós concluímos, obviamente, que nossas empresas, 100 pessoas, por mais que tenhamos a inteligência artificial, não vai passar muito de concreto e madeira e estruturas, certo? A gente vai sempre precisar das pessoas com mais ou menos envolvimento, né? Estamos vivendo essa revolução da inteligência artificial, mas cuidar de pessoas é fundamental. Como é que eu cuido de pessoas sem ter um plano de desenvolvimento das pessoas? Como é que eu vou cuidar do meu time, das minhas lideranças, preparar sucessões para as nossas posições, para assumir novas posições, se eu não tenho plano de desenvolvimento das pessoas, Rodrigo? Então, assim, pegando um exemplo prático, no nosso produto DHCM, nós temos um agente que nos auxilia com a criação de planos de desenvolvimento individual. Então, baseado em todos os feedbacks que aquela pessoa recebeu ao longo da sua jornada, avaliação de competência, avaliação de resultado e vários outros itens dos nossos sistemas, a inteligência artificial vai nos sugerir
planos, ações específicas, Rafael, para que a gente vai executar junto com aquele colaborador para preparar o próximo passo dentro da sua jornada. Então, não estou falando daquela reunião 1 a 1, mas sim as ações, que depois eu vou validar, vou imputar no sistema e vou acompanhar. Então, eu acho esse exemplo muito bom, porque está conectado com inteligência artificial, nos ajudando a cuidar da inteligência humana. Legal, Jeremias. E trazendo aqui um pouco do nosso caso na Econodata, né? Hoje nós trabalhamos 100% remoto. Então eu estou falando aqui de Porto Alegre, mas eu tenho 6 vendedores dentro do meu time, onde algumas estão aqui no Rio Grande do Sul, outras pessoas do time estão no Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. Então o time está espalhado pelo Brasil inteiro, trabalhando num formato de inside sales, né? Isso nos dá muita liberdade, isso permite que a gente tenha os melhores talentos possíveis, porque a localização acaba não sendo uma restrição na hora da contratação. Mas como gestor, uma das principais dores é a questão de eu não poder estar lado a lado de um vendedor meu no escritório enquanto ele está fazendo uma reunião, ouvir como é que ele está fazendo aquela reunião e gerar um insight para ele, dar algum feedback, né? E nisso o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, traz um auxílio muito grande no papel gerencial. Nós temos hoje uma ferramenta que faz a gravação de todas as nossas reuniões, mas muito mais do que uma ferramenta de gravação, tem também esse aprendizado que o Jeremias comentou. Então, eu consigo, por meio dessa ferramenta, ganhar uma escala em níveis de gerência, em que eu não preciso escutar reunião por reunião, levar o tempo de uma reunião para escutá-la integralmente e, com base nisso, passar alguns feedbacks. Eu consigo, em escala, selecionar 30 reuniões de um vendedor e pedir para a própria inteligência artificial, com meio dos dados coletados naquela reunião, naquelas reuniões, no caso, me trazer os insights sobre tempo de fala do meu vendedor, se ele está falando mais ou menos do que o meu lead, se ele contornou as objeções que foram apresentadas, se ele mapeou as dores que o meu cliente apresentou na reunião e soube argumentar com base na nossa solução, se ele já fez uma proposta dentro da reunião ou não, se ele ficou com os próximos passos marcados. E aí eu chego com esse dado que a própria IA me traz e levo para um one-on-one com o vendedor e mostro pontos de aprendizado com ele. Então, essa questão do desenvolvimento do time por meio dos dados e da inteligência artificial é o futuro, e eu vejo que os líderes têm bastante espaço para explorar isso, para melhorarem enquanto gestores e também melhorarem a capacitação dos seus times. Muito, muito legal, Rafael. Agora, quais setores vocês veem que mais têm tirado proveito dessa inteligência de mercado e por quê? Olha, posso dizer que nós acompanhamos praticamente todos os setores, e eu não tenho dúvidas que o que desponta muito, né? São todos os times de marketing conectados a todos os setores que nós acompanhamos. Quem faz a produção de conteúdo vem explorando muito e já colhendo frutos. Setores específicos, tecnologia, obviamente, desponta. Quando a gente vai falar aqui de programação, inclusive, né, Rodrigo? A gente viu alguns exemplos mundo afora com máquina programando máquina, já faz tempo que a gente fala sobre isso, né? São sonhos antigos, então tecnologia, não tenho dúvida. E setores que, inclusive, a gente, num primeiro momento, talvez nem imagina, que é o agronegócio. A gente já vê também há um tempo as máquinas conectadas entre elas, gerando insights, geolocalização, ou fazendo a previsão do melhor momento para vender ou para comprar insumos, ou também grãos, por que não? Então, assim, eu diria que hoje em dia já estamos todos navegando muito bem, junto com o serviço, né, Rafael? O serviço também navega super bem. Exato, Jeremias. Eu vejo que, falando de setores organizacionais, realmente vejo marketing e a área de vendas trabalhando muito forte a questão da inteligência de mercado. E hoje a gente tem os mais diversos setores utilizando a nossa ferramenta, que é, na verdade, além de uma ferramenta de geração de leads, uma ferramenta que previamente trabalha em inteligência de mercado. E tenho visto tanto mercado de tecnologia, mercado de serviços, que são mercados já mais avançados em termos de uma maturidade comercial e de inteligência de mercado, mas também vejo esse mercado que tu comentou do agro, mercado de indústrias cada vez mais presente nesses mercados, o conceito do perfil ideal de cliente, do ICP, que para mim é um dos pontos principais quando a gente fala de inteligência de mercado, né? Eu conhecer qual é o meu perfil ideal de cliente, olhando para a minha carteira. Então, aqui tem também esse trabalho de dados, né? Eu consegui colocar dentro da minha carteira, ter dados sobre os meus clientes para entender um padrão dentro deles e, com base nisso, conseguir ver que outras empresas com o mesmo perfil
eu tenho no mercado para prospectar. A gente auxilia muito os nossos clientes a fazerem isso. A gente consegue permitir que, dentro da Econodata, um cliente consiga sinalizar sua carteira e a própria plataforma, em poucos cliques, busca outras empresas com o mesmo perfil para que faça uma prospecção. Então, inteligência de mercado, esse trabalho de conhecer o seu perfil de cliente, buscar no mercado outras empresas parecidas, vejo que já é algo bem difundido. Acho que isso já tomou conta, assim como eu falei lá no início, que o ChatGPT virou o básico da inteligência artificial. Inteligência de mercado é base para qualquer crescimento, né? Então, vejo isso já muito bem difundido no nosso mercado, ainda bem. Não vamos falar para quem a gente torce, tá, Rafael? Mas, assim, se nós olharmos para o futebol, o próprio futebol há muito tempo já consome análise de dados, já consome estatísticos para direcionar qual é uma melhor contratação. Então, assim, Rodrigo, a resposta seria que a pergunta é quem não está usando tanto assim dados? Acho que todos. Para quem não nos ouviu aqui no bastidor, né? Só vamos falar que somos do maior time do Sul e o resto a gente deixa para nossa audiência tirar as conclusões, né? Mas a gente escuta muito ainda e tem esse estigma do mercado de que às vezes o dado ainda é caro, né? Adquirir um dado é caro, recorrer a um dado externo é caro e muitas vezes tentam se resolver só com os dados internos, sem fazer algum tipo de enriquecimento. Mas caro mesmo é uma decisão errada, pautada em dados errados, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante assim de tomada de consciência de que investir em bons dados, numa higienização de base, numa centralização de dados dentro de uma ferramenta, isso sim vale a pena e traz o seu retorno lá na frente. Perfeito. Agora eu queria, antes de fazer a última pergunta, queria que vocês aproveitassem para contar para o pessoal que está nos acompanhando como que acontece essa sinergia entre o trabalho da Econodata e também da Senior. Legal, nós somos parceiros aí institucionais, né? Recentemente nós tivemos, inclusive, um podcast com a Econodata, né? No podcast da Econodata, e agora já agradecendo mais uma vez o Rafael por estar aqui conosco no nosso podcast. Mas, assim, tem muita sinergia quando a gente fala de análise de dados. A nossa base de clientes, seja da Econodata, seja da Senior, ela é gigante e temos aqui um patrimônio, e não só um patrimônio, mas uma análise muito grande. Então, aí, grande parceria com a Econodata. Eu mesmo uso no CPF, na vida pessoal, já usei muito, uso também a Econodata, certo, Rafael? É isso, Jeremias. Fico muito feliz com o convite, fico muito feliz com essa parceria que a gente vem estreitando nos últimos meses, né? Hoje, felizmente, convidado aqui para participar do podcast de vocês, assim como já tivemos aí a graça de receber vocês em nosso podcast, o Roda da Prospecção, que quinzenalmente a gente tem episódios ao vivo, normalmente na quarta-feira, às 11 horas, então fica o convite para quem também quiser nos acompanhar. Mas somos empresas orientadas a dados, né? Quem nos ouviu aqui ao longo desse episódio entendeu que tanto Econodata quanto Senior, além de trabalharem com os dados, tem dentro da sua gestão os dados como uma premissa básica de orientação de cultura e de direcionamento de empresa em termos de crescimento, né? Então, aqui, enquanto Econodata, como uma plataforma de dados para prospecção, permitido realmente que desses dados se leve para dentro de um RP, para um CRM, todo esse trabalho comercial que pode ser feito por meio da nossa solução e depois fazendo toda uma gestão dentro da Senior. E eu acho que fico muito feliz com esse convite para a gente poder estreitar as nossas relações, mas são empresas que, além dessa parceria institucional, tem muita convergência nesse âmbito cultural dos dados. Maravilha. Bom, a minha última pergunta é para que vocês possam também deixar um convite para o pessoal e fazer aí uma reflexão sobre o cenário atual em relação à inteligência de dados, inteligência de mercado guiado por dados. O que falta, na visão de vocês, para que as empresas realmente possam implementar essas estratégias de forma efetiva, para que isso possa realmente fazer a diferença na vida tanto dos gestores quanto dos colaboradores? E que dica vocês dariam para o pessoal que, de repente, está patinando aí nesse sentido? Rodrigo, ótima pergunta. E se nós pudéssemos dar uma dica sobre o que falta para a gente evoluir ainda mais, é trabalhar a cultura. Falamos antes em aculturamento. Tecnologia, a gente tem. Vamos pegar aqui o caso da Senior, da Econodata. A gente entrega tecnologia em nuvem, acessível, integrada em um ecossistema. Mas a mudança no dia a dia, nas nossas operações, é quando nós, líderes, e você nos questionou sobre isso, né? O que nós, líderes, precisamos fazer, nós precisamos abraçar essa mentalidade.
quando a gente consegue abraçar e usar de verdade, não só ter um sistema, não só ter dados, mas usar de verdade, a gente consegue fazer a transformação que os nossos negócios precisam. Aqui, o que a gente faz? Investe muito em educação, em eventos, acompanhamos tanto nossos clientes como as nossas pessoas no dia a dia. Então, eu reforço o item aculturamento. O resto, a Senior Econodata vai ajudar aí todo mundo, todo o mercado, todos os nossos clientes e todo mundo que precisa melhorar o seu mercado, a sua gestão com dados. Legal. E, Rodrigo, o Jeremias tocou num ponto do aculturamento e, para mim, faz total sentido. E dentro disso, eu acredito que tem um ponto muito importante, que é papel da gestão, das diretorias também, que é levar a cultura orientada a dados para a operação. Vejo em algumas empresas ainda um estigma de ter o dado como posse da gestão e só repassar para a operação os insights e os feedbacks. Eu acho que o papel é aproximar a operação dos dados, né? Não tratar os dados como uma exclusividade de quem faz a gestão, mas aproximar quem está na operação desse uso do dado no seu dia a dia para o desenvolvimento dos colaboradores e para que os próprios colaboradores consigam, por meio dos dados, melhorar os seus resultados e também contribuir com mais insights estratégicos para a empresa, né? Eu aqui, como gestor de um time de vendas, eu tenho meu time de pré-vendas e o meu time de closing em contato direto com o mercado, né? E é muito importante que eles me tragam esse feedback do que eles veem no mercado para dentro de casa. Então, esse senso de pertencimento, de contribuição do time com relação aos dados e essa retroalimentação para dentro de casa, com base no que se ouve do mercado para o próprio produto, e isso sendo baseado em dados, eu vejo que tem um poder muito grande, né? Então, essa cultura de disseminar a gestão de dados para a operação também. Eu estava lendo uma pesquisa da McKinsey que fala que empresas orientadas a dados têm 23 vezes mais chances de serem lucrativas e terem clientes do que empresas que não trabalham direito com seus dados. Então, está clara aí a necessidade de as empresas se movimentarem no sentido de terem a gestão de dados. O dado bem trabalhado, como a gente trouxe ao longo do episódio, para mim ele tem um poder de fazer uma análise do passado e trazer um relato do presente, e a IA, trabalhando esses dados, pode me dar um direcionamento do futuro, né? Então, além da gestão orientada a dados, essa implementação de inteligência artificial dentro da rotina para fazer análises preditivas com os dados coletados é o que também vai dar esse norte para a sustentabilidade das organizações. Bom, final de mais um É Mais Que Tech. Eu quero aqui agradecer aos nossos convidados pelo tempo de vocês, por também trazerem a visão de mercado aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando no Spotify, no YouTube. Jeremias, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a gente nesse episódio. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar com você, com o Rafael. Obrigado pela parceria aqui do Rafael e da Econodata. Uma satisfação falar para a imensa audiência aí do nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez. Nos sigam aí a Senior, @Senior Sistemas lá no Instagram e também nos acham no LinkedIn. Eu também estou por lá, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, Jeremias Volpe. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Rafael. Como é que o pessoal também pode continuar esse bate-papo contigo pelas redes sociais? E, de novo, muito obrigado aí pelo seu tempo aqui com a gente. Rodrigo, obrigado. Jeremias, obrigado também pela parceria nessa nossa troca aí. Esse tempo passou rápido, sinal de que as conversas foram boas e produtivas. Espero que também quem tenha nos escutado tenha tido essa percepção. Agradeço a Senior pelo convite e fico à disposição para a gente falar um pouquinho mais sobre dados, sobre área comercial, que é um ponto que eu gosto muito de conversar, ajudar outras empresas a organizarem e fazerem uma melhor gestão da sua área de vendas. Então, a Econodata vocês podem encontrar no Instagram no @econodata.br e podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram do Rafael J. Rosa. Estou à disposição para conversar um pouquinho mais. Quem quiser conhecer mais sobre a Econodata, tanto eu quanto todo o time comercial aqui da empresa, estamos à disposição para apoiar vocês. E você que nos ouve, nos assiste, como é que a sua empresa está lidando com os dados? Conta pra gente nas redes sociais da Senior. Tem alguma sugestão para os próximos episódios? Pode mandar pra gente no imprensa@senior.com.br. A gente se fala, até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas.